Olá! Ah, Oi, como Paula! está? Tudo bom? Tudo ótimo contigo, Gabriel? Tudo bem também. Paula, Maravilha. estou falando que hoje fazendo Bacana. naquele clima correr. Eu fui falar com a Paula falou, ó, tô saindo de uma reunião 8h15, a gente faz a live 8h30, tá bem ritmo home office mesmo, né? Reunião atrás de reunião e é assim que vai. Mas, bom, queria agradecer demais, assim, a sua disponibilidade de ter topado bater esse papo aqui com a gente, né? Encantado com as soluções que vocês entregam, que eu acho que vale a pena a gente divulgar aqui com o pessoal. Então, de fato, brigadão por isso. E quero que você se apresente brevemente aí para você, para a turma que está vendo a gente, quem é a Paula e o que que é a Prevision, o que que a Prevision resolve no mercado. Legal, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A gente tem assistido bastante aqui, tem visto sucesso. Quando fala de educação e transformação do mercado da construção, a gente gosta de estar perto. Então, satisfação. Boa Satisfação noite a nossa. todos que estão aí, 8h30 da noite, já trabalharam com certeza e estão aqui, né, tentando entender mais um pouquinho sobre algumas questões do nosso mercado que é tão complexo. Eu sou engenheira civil de formação, tenho MBA em negócios imobiliários da construção, mas a grande parte da minha história e do meu aprendizado vem da interação com a obra mesmo, né? São agora no total aí uns 15 anos lidando com interações, algumas mais diretas, outras menos, com obras. Mas eu trabalhei muito com gestão de obras, já fui diretora de engenharia de uma construtora, e foi na última crise, vivendo um grande problema de restrição de caixa, né? E eu acho que é um momento que a gente está, inclusive, se reconectando agora. Mas eu tinha lá, utilizava as ferramentas líderes de mercado, tinha uma equipe capacitada, prazo em dia, sendo gerenciado por uma grande empresa de São Paulo e tal, e aí o dinheiro começou a acabar. E diante disso, estava eu lá como responsável pelos números, né? Tinha o meu planejamento com as minhas 1.500 linhas, conectando no meu ERP, gastava mais de 1 milhão por mês. Em 4 meses eu tive que reduzir esse fluxo para 300 mil reais, né? E aí, com a obra estava no meio, 50% executada, várias equipes, muitos fornecedores. Parêntese, sendo cobrada pelo resultado de sempre com custo abaixo da metade, né? Exatamente. Como que eu consigo evoluir mais com menos? Tinha todo o problema, como a gente previamente conversou, né, Gabriel? A conexão do planejamento e da obra com o projeto como um todo, né? Faz sentido eu ter uma obra que está super bem, sendo que o meu projeto não, então dificuldades de vendas e tal. E aí, na época, né, eu utilizava lá metodologias gigantes, utilizava o MS Project. E aí eu conseguia lá, eu tinha as relações de dependência e tal, até conectava no meu ERP de uma forma nem sempre tão fluida, mas não me trazia visibilidade, né? Então, na hora de gerar o cenário, eu travei quando eu olhava para aquele planejamento que impresso na obra era maior do que eu. Em paralelo, agora entrando um pouquinho tecnicamente, a gente utilizava uma linha de balanço, aí nesse caso ela era em Excel, né? Eu tinha aquele meu Excel, que não tinha conexão, não tinha relação de dependência e simulação, mas me trazia muita visibilidade. E aí a gente resolveu o problema na unha, mexendo e atualizando, fazendo um Excel monstruoso. O Ian, que é meu sócio, é fera em Excel, tendo dúvida aí, é só conversar com ele, a referência. E a gente conseguiu resolver o problema na época, chegar a uma precisão aí de 99% do que a gente podia de caixa. O saldo não era acumulativo, então a gente teve que ser muito preciso. E isso em 2016. Então, depois disso eu saí da empresa e também a gente olhou, bom, esse problema será que não é de todos no mercado, né? O Sim. mercado em que 75% das obras atrasam, grande parte da motivação é também caixa. E aí, desde então, a gente conversou com o mercado, 97% das empresas que a gente conversou falaram que tinham o mesmo desafio de geração de cenários. E desde então a gente vem desenvolvendo, e aí hoje a gente já está em mais de 250 projetos em 3 Que estados, legal. mas ajudando as empresas a terem um planejamento mais eficiente, mais enxuto e principalmente mais alinhado com a estratégia e o objetivo principal da empresa, né? Que é a eficiência do projeto. Perfeito. E Paula, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar a abordar aqui é que a obra
né, um empreendimento, uma construção ali, ela é uma ação de negócio de uma construtora, né? Então, de fato, ela tem um objetivo que está alinhado com o objetivo estratégico da construtora, de acordo com o nicho de mercado, de acordo com o momento que a construtora está vivendo. Então, assim, a gente até traz muito essa visão aqui, e quando a gente trata no ambiente da engenharia, do ecossistema da construção civil, tem aquela análise de todo o cenário é a floresta, né? A obra é a árvore, né? Onde os pormenores ali se caracterizam como os detalhes da sua obra, e o engenheiro gestor, ele analisa somente, não, eu sou gestor só dessa árvore, ele só olha para a árvore dele, para a obra dele, quando na verdade tem todo um ecossistema acontecendo, um movimento de cenário, crises que de fato impactam, como você trouxe o exemplo aí, né? De você ter que cortar, não tem mais, não tem de onde você ter aquele fluxo de caixa para manter o seu avanço físico, o seu planejamento e de fato tem impactos diretos no seu resultado. Então, hoje nós já temos uma ferramenta que ajuda na previsibilidade desses cenários, né? Isso é o caso da Prevision. Exatamente. Eu falo muito também dessa visão do projeto como um todo, porque já participei da viabilidade de alguns empreendimentos, né? E vejo que os próprios sistemas, ou enfim, independente da planilha de simulação lá das construtoras para lançamento de viabilidade, normalmente tem diversas simulações da área de venda, pensando nas vendas, né, na entrada de caixa e tal, simulação. A nossa entrada vai ser assim, a gente vai vender nessa velocidade, a gente vai com essa estratégia, com aquela. E a gente vê normalmente as curvas da obra mais estáticas, né, com percentuais históricos que, independente do projeto e da minha estratégia, vão ter um fluxo X, né? E sendo que, na verdade, isso, na minha visão, acontece por um motivo. A simulação de vendas é mais simples, a gestão dessa informação é mais simples, né? Quando a gente vai olhar para a obra, para eu planejar nas ferramentas, né, mais tradicionais do mercado, já não é fácil. Além disso, eu simular e conectar prazo com custo é uma dor muito grande, né? Para ter uma visão do físico financeiro. Sendo que, no final das contas, as vendas a gente domina muito menos, né? É lógico que eu tenho muitas estratégias que me trazem mais previsibilidade, mas eu sempre dependo de um terceiro para isso efetivamente acontecer. E com as obras é o inverso, né? Eu tenho mais previsibilidade porque eu deveria poder dominar esse fluxo de uma forma mais clara, só que a gestão das informações é muito complexa, então eu acabo trabalhando com outro E muda muito, né? Acaba mudando muito, exatamente. Então, e isso é uma coisa muito importante do cenário brasileiro, né? Sim. A gente tem muitos imprevistos, muitas vezes a gente tem pouco tempo para planejar, né? Então, planeja em pouco tempo e depois a obra vai acontecendo, acontecem muitas coisas, seja na visão de entrada de caixa quanto na saída. E como que eu faço para a obra não ser o detrator ou o lado ruim do meu projeto? Sempre quem fica levando susto e quem traz má notícia. Como que a gente passa a fazer com que a engenharia traga uma solução de eficiência e maior resultado do projeto, né? Sim. Paulo, essa análise de obra como projeto, quando a gente fala projeto aqui, é o projeto na visão um objetivo claro, bem definido e tem começo e fim bem definidos, né? E assim, quando a gente fala de planejamento, na visão da gestão de obras, é o planejamento do prazo. Mas tem que ter a concepção que tudo se planeja numa obra, né? Previamente. E aqui a gente aborda muito a gestão de obras em cima dos 4 pilares: prazo, custo, qualidade e segurança. Todas essas áreas, elas têm tem que ter, na verdade, né? O cenário, a boa prática é que você tenha um planejamento prévio para você planejar o seu custo, planejar a sua qualidade, sua segurança. E isso vai impactar diretamente, inclusive, no seu planejamento de prazo, de avanço físico, né? Porque quando você planeja o seu custo, que aí ele vem de inputs, de informações da construtora, você vai, não vou conseguir desenvolver esse avanço físico, talvez, com esse cenário que eu tenho aqui. Talvez eu vou ter que dimensionar esse planejamento de prazo da obra, né? Então, acho que isso é uma ferramenta de gestão que você começa a tornar construtoras mais competitivas, talvez? Sem dúvida, mais eficientes, né? Eu vejo, normalmente, as empresas olham muito para custos, né? Tu falaste aí sobre os 4 pilares, concordo plenamente.
E custo, no final das contas, eu consegui ter uma tendência, né? E eu consegui ver isso, esse fluxo no tempo também, o dinheiro total e o dinheiro no tempo é a grande preocupação de todos, né? Exatamente. E a gente vê que grande parte das empresas faz aí o seu orçamento, tem essa etapa no planejamento, mas acaba que muitas vezes nem se dá conta que o planejamento seria uma premissa para o orçamento. Se eu faço uma obra em 12 ou 18 meses, o custo dela é completamente diferente. Sim. Qual que é a estratégia que eu tenho para isso? Então, são etapas conectadas, né? Já lá no início, e isso é uma premissa também para um dimensionamento, pensando em todas as compras, pensando em mão de obra, pensando na qualidade. Se a gente não tem uma diretriz do que é prioritário ao longo do tempo, né, na estruturação inicial de planejamento, mas também no acompanhamento da obra, se o meu prazo não está em dia, como que eu faço gestão do que é prioritário aqui? Como que eu compro com eficiência? Como que eu dimensiono a mão de obra com eficiência? Como que eu sei o que previamente eu tenho que solicitar de projetos para garantir qualidade lá na ponta? Como que eu antecipadamente estudo alguma coisa com a mão de obra para garantir que eu não vou ter um desperdício? Como que eu sei quais são os itens de segurança que são necessários? Então, eu não preciso ficar aqui trazendo a importância do prazo puro, e a gente não acredita nisso, tanto é que a gente utiliza também a visão de orçamento e físico-financeiro, porque a gente sabe que grande parte do valor da eficiência está aí, mas o prazo, em vez de ser, como esses tempos a gente estava até com o Aldo Matos, numa brincadeira, ele falou, agora com essa mudança de cenário aqui de pandemia, que todo mundo vai se dar conta do quanto o planejamento é importante, a importância dele, né? O cara vai chamar a camarada, cadê aquela menina do planejamento que fez aquele arquivo que a gente deixou aqui na obra, né? Ele passa a ser mais valorizado porque ele é dinâmico e ele não deveria ser. A gente brinca, inclusive, que as soluções antigas são antigos mapas e a gente se propõe a trazer o Waze da construção civil. Que legal, cara. Pelo fato de não só ter uma linha complexa e aquele é o único caminho, né? Mas eu tendo previsibilidade e tendo inputs rápidos da obra, né? Que no nosso caso vem de aplicativo, enfim, eu consigo escolher o rumo. Então, a empresa passar de ser um processo que eu tenho que fazer um documento, um investimento, aquilo ser de domínio para tomada de decisão, né? Eu acho que isso é uma grande importância aí do processo. Sensacional, Paula. Eu acho que, assim, de novo, trazendo aquela visão sistêmica, proporciona tomada de decisão. Acho que esse é o grande tesouro que a gente tem com esses dados, né? A gente não está falando aqui, talvez, para ter mais para ter mais organização também, mas a tomada de decisão fica muito mais eficiente. Estava conversando com um amigo hoje e ele falando exatamente sobre isso. Eles tomaram uma decisão estratégica de se unir com outra empresa de execução, de construção também, mas para eles dividirem uma parte de incorporação e execução, mas talvez conseguirem abraçar mais projetos num momento como esse e ganhar mercado, né? E essa é uma análise que ele sozinho não conseguiria, né? Ele sozinho não tinha uma estrutura para atender aquela quantidade de empreendimentos sendo executados simultaneamente. Mas, como objetivo estratégico da empresa de ganhar mercado, ele foi buscar o que no mercado? Parcerias. E através disso, ele juntou com empresas que aí ele falou, pô, então agora eu tenho esse braço para alcançar. Então, acho que... E quando você tem... Aí, o que você precisa quando você tem vários empreendimentos acontecendo ao mesmo tempo? Você precisa ter uma organização da sua informação. Você precisa ter a mesma variável controlando todas. Você precisa ter uma padronização nos seus fluxos. Então, eu acho que isso daí, você falou uma analogia que para mim encaixa com uma luva. O Waze da construção, né? Que o Waze, ele não te mostra só como é que você vai do ponto A ao ponto B. Ele te mostra o melhor caminho para você ir do ponto A ao ponto B. Exatamente, exatamente. Sobre essa questão de que tu colocasses, né, olhar para dados para tomada de decisão e a centralização disso é muito importante. Eu acho que eu não tinha trazido antes. Muitas vezes a gente olha para a eficiência, a gente estava pensando em planejamento e eficiência da própria obra, né? A gente começou a falar nisso. Como que isso se conecta a eficiência do projeto como um todo. E mais do que isso, como que esse projeto se conecta à eficiência e os melhores resultados para a empresa. Né? Então, eu ter lá as curvas consolidadas de todas as obras em paralelo, eu conseguir rapidamente entender se alguma está destoando ou não, se alguma está atrasando ou não. E diante das curvas e da minha visão econômica, qual que eu escolho? Qual que eu tenho que acelerar? Onde que eu invisto nesse momento?
O que que isso... E, inclusive, de uma forma mais visual e não centralizada. A gente fala muito também que, aí voltando na Sim, analogia do Waze, o planejamento não pode ficar na mão de uma pessoa e essa pessoa passa informação para X e para Y. Que perfeito. responsabilidade é essa, né? Por que não é a empresa como um todo olhando para as possibilidades e, inclusive, gerando cenários que talvez não sejam uma visão econômica, mas uma visão comercial? Será que Sim, faz sim. sentido eu subir mais rápido, rebocar a fachada da esquina? Eu trago coisas aleatórias que Sim. muitas vezes, quando o planejamento fica na mão de uma pessoa, acaba que fica uma briga entre áreas e não se acha a melhor solução para o projeto. Como que vamos? Qual que é o limite do projeto de eu fazer uma alteração, por exemplo, diante do que o cliente precisa? Né? Então, vamos de forma visual, não fica o engenheiro dizendo que não, o comercial dizendo que sim. Né? Como que a empresa olha para Uhum. o todo e toma a decisão, né? Com base em números. Incrível. E aí, dois pontos muito importantes dessa sua fala que eu queria destacar aqui. O primeiro é que, assim, a gente, obra e performance, ela está totalmente baseada em gestão de desempenho, que é gestão por indicadores, KPIs. E quando a gente pensa em gestão de obras, tem, claro, aqueles KPIs padrão de obra. Então, quando você traz essa análise de performance, você traz KPIs que são relevantes, talvez, para o seu negócio, e não necessariamente aquela caixa padrão que você tem que encaixar em todo empreendimento. E por isso, muitas vezes, a frustração de alguns executores, gestores de obras ou donos de construtora, falam assim, cara, eu estou fazendo tudo certo, mas por que que não tá sobrando, né? Por que que eu não estou conseguindo crescer? Por que que eu estou tendo custo? Pô, meu indireto, ele está variando dessa forma. Porque talvez você está analisando KPIs padrão para o seu empreendimento e talvez não analisando de acordo com o seu objetivo estratégico, ou seu tamanho, ou seu potencial ali, né? Então, assim, talvez essa análise você reflete diretamente o gerenciamento em cima disso. E a outra coisa que eu acho legal é que começa a trazer importância para o que de fato é do entendimento do planejamento e não talvez o entendimento da ferramenta de planejamento, né? Exato. Porque quando você fala assim, então engenharia, planejamento de obra, ela está restrita a quem talvez tenha um conhecimento de Project, quem tem um conhecimento de Excel. É importante na engenharia? É. É necessário? É. É um diferencial? É. Mas o mundo evolui, a tecnologia está aí para isso. E se a gente ficar ainda engessado nesses padrões de que planejamento é só se eu fizer isso, você já começa a mostrar que não. Na verdade, o que a gente tem que estar atento é o conceito de planejamento e o que eu faço com isso, né? Você acha que a Prevision está começando a chegar, talvez, com essa libertação em relação a isso, trazendo de uma forma mais simples o acesso a planejamentos eficientes? Essa pergunta é muito interessante, tá? Eu acho que é legal eu trazer aqui que a gente é uma ferramenta que facilita muito, sem dúvida, né? Em vez de a gente ter os cursos lá de X horas, 40 horas, enfim, hoje a média de implantação da plataforma, da equipe toda treinada e o planejamento completo da primeira obra acontece em 4 horas, né? Então, é Caramba! lógico que a eficiência é muito maior, né? Os nossos clientes trazem feedbacks de que eles levava 20 vezes mais tempo para fazer antes. Então, o operacional realmente era uma coisa muito complexa, que isso a gente... Estou falando de previsão, mas as tecnologias focam em usabilidade. Hoje em dia, a gente tem que trazer Sim, mais tempo, né? Que é o nosso bem mais precioso. Mas a gente separa muito o que é fazer um cronograma do que é fazer um planejamento, né? Então a gente sim possibilita fazer cronogramas de uma forma muito mais fácil do que fazia antes. Só que a gente, inclusive, não tem como clientes na nossa base clientes que não faziam e passam a fazer. E sim, sim. clientes que já faziam e querem otimizar e trazer mais eficiência para isso. Então, o operacional fica de lado, né? Ele fica muito menor e o estratégico passa a fazer muito mais diferença. Comandar a conversa. Sim. Exatamente. Então, inclusive, a gente tem muitos consultores que são nossos parceiros da plataforma.
porque eles passam a poder atender mais mercado, eles não são Sim. substituídos, eles são elevados, eles são Potencializados, claro. potencializados, valorizados, né? Sim. Pelo fato de eles poderem, junto ao cliente, simular algum cenário, eles poderem, junto ao cliente, fazer com que a obra efetivamente acredite naquele planejamento, engaje e possa interagir à distância, por exemplo, né? Eu posso mexer no planejamento aqui, simular e tu estás na obra fazendo comigo uma simulação e acreditando nisso, né? E eu vejo que o que é muito importante também é que a gente começa a se alinhar com metodologias que são mais atuais, né? Então, a complexidade, tudo isso é uma coisa importante na substituição das plataformas, mas eu entendo que, por exemplo, quando alguém vai trazer um planejamento que já está pronto, numa metodologia gigante e tal, né? Vai lançar para a plataforma e muita gente diz, poxa, mas eu queria importar direto no sistema, por que eu não posso? Porque quando a empresa vai transcrever, e isso a gente já fez diversos processos de implantação, né? Ela sempre otimiza o planejamento. Porque a minha visão do caminho-tempo, né? Do lote de repetição no tempo, local no tempo, traz um nível de visibilidade sobre as durações ideais, sobre as relações de dependências, sobre o fluxo contínuo. A gente pega muita folga, muita interferência. Então, o planejamento passa a ser mais eficiente, né? Então, respondendo a tua pergunta, a gente possibilita que mais empresas, mais pessoas possam mexer na plataforma, mas a gente não deixa de valorizar a inteligência que tem por trás, a expertise, a experiência da Sim. pessoa e valorizando quem tem o histórico, né? Só trazendo de uma forma, de um processo mais padrão para a empresa conseguir botar na prática o que ela acredita. Focando o direcionamento do conhecimento, de fato, para o que não que realmente importa, seria até errado falar dessa forma, mas para o que agrega mais, pensando na metodologia Lean, para o que agrega mais valor ao projeto, né? Exatamente. Porque se você parar para pensar, a parte operacional é o gargalo que você precisa entre o planejamento, a concepção de planejamento e a atuação dele em loco, né? Porque até porque planejamento é um sistema cíclico. Quem acha que planejamento é aquele papel que você imprime no começo da sua ideia, colou lá, ele é lindo, aquele gigante que você olha, mostra para todo mundo que ele é lindo, multicolorido, ele mostra o final da sua obra, mas as coisas vão se retroalimentando, a informação ela é diária, né? Em obra, eu gosto muito de falar isso, fazer essa analogia, que obra ela simula o próprio mercado de trabalho, porque ali dentro você tem todas as relações acontecendo diariamente numa velocidade altamente acelerada. Relação de compra e venda, relação de contratação, relação de comercial. Então, assim, aquilo ali acontece de uma forma muito acelerada, então a retroalimentação desses indicadores é muito importante. E acho que isso potencializa. E aí eu queria ver na verdade, até a sua visão já atuando nisso, vocês falaram aí que já estão com um alcance muito interessante. Vocês percebem que isso começa a potencializar a cultura de planejamento dentro das obras? Você acha que, por isso ficar mais aberto, assim, você acha que o pessoal começa a se ater mais à questão de índice de avanço físico, precisamos estar aí? Como é que é isso? Muito bom, muito legal trazer eles dessa forma, né? Sobre essa questão do Lean, obrigada, né, pela oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que sim, grande parte do processo, né? Tornar o processo mais eficiente, eliminar desperdício e ter uma lógica de produção puxada, né? Então, só focando nesse ponto também para a gente deixar claro, a mudança das metodologias, ou enfim, aí misturando plataforma versus metodologia, tem 3 tipos de ganhos, né? O ganho operacional, o tempo direto, que é o primeiro ganho, a primeira economia, o tempo do pessoal, do efetivo, podendo trabalhar mais do que realmente importa. O segundo é a eficiência do projeto em si, essa visão dos fluxos, eu não ter mão de obra parada, não desperdiçar, eu conseguir entender, né, o meu ritmo ideal, e isso tirar, e a gente também olha para a remoção de restrições dentro da plataforma, então ajuda muito nessa eficiência do planejamento e garantia. Mas o que eu gosto muito de falar é que a metodologia, né, e a gente pensar no Lean como uma produção puxada, faz com que eu pense nos serviços qual que é a última data que eu posso iniciar, né? Então, não vamos supor que eu terminei um serviço de alvenaria, vou começar instalações. A lógica faz com que eu entenda qual que é
a última data possível, né? Então eu não inicio o serviço logo e depois. Isso faz com que o meu dinheiro no tempo também seja valorizado, né? A visibilidade que eu tenha do fluxo contínuo para ter essa produção mais puxada, né? E aí no cenário de hoje faz muito mais sentido. Para mim, a maior conta é a conta do dinheiro no tempo. Sim. Na construção. E voltando, né, pensando no estímulo, na educação e do que a gente traz de cultura de planejamento para o mercado, eu acho muito legal lembrar que, pensa, no começo da empresa, eu participava de tudo, né? De venda, de implantação e tal. E teve Chuta a bola e corre para cabecear. Ah, com certeza. Pega avião, vai, faz. A gente fazia muita coisa presencial, né? Hoje é muita coisa remota. Exato. Mas eu fui para o interior do estado aqui, fui fazer a implantação com uma empresa grande que tinha engenheiros, eu trabalhava com obra de Minha Casa Minha Vida e tal. Então, sabe aquela obra mais obra de barro à distância e tal, a galera bem old school, assim, galera que pega o celular assim e tal. E eu lembro que foi um desafio muito grande naquele momento. A gente ainda estava aprendendo e tal. E, poxa, será que essa galera vai gostar? E hoje a gente vê essas pessoas saindo da empresa, indo para outras, dizendo, Paula, será que eu consigo aqui um tempo só para eu mostrar valor para essa empresa também e eles passarem a fazer? Então, aquele cara que era cara de pé no barro mesmo, que nunca, sim, sejamos sinceros, nunca gostou, o planejamento era mais uma coisa para fazer. Sim. O cara acreditando tanto, vendo tanto valor, que quando ele troca de empresa, ele diz, não, e aí, essa empresa também precisa conhecer essa nova metodologia, essa nova forma de fazer. Então, para a gente é um ganho, assim, sem igual. Muito bom mesmo. Perfeito. E eu acho que, assim, a gente brinca aqui no nome, né, na questão de engenharia de alta performance, que, na verdade, a performance, ela é adaptação e entrega do resultado requerido. E a gente sabe que, falando obra como empreendimento, nada mais é para atender um objetivo de um cliente. Tem um cliente final ali. E esse cliente está mudando, né? Por que ele está mudando? Porque ele está acostumado a lidar com tecnologia em todas as suas relações, né? Então, assim, ele usa Uber, ele fica de Airbnb. A gente trouxe aqui o case Vitacom, onde o pessoal hoje mora por assinatura através de tecnologia. Então, eu acho que é muito importante e pelo que você falou, vocês se caracterizam como uma Construtec, né? Eu vejo essa força no mercado sendo a força motriz de transformação para adaptação do ecossistema da construção a esse novo consumidor, né? Esse novo público consumidor, por quê? Porque você precisa otimizar também, né, seu fluxo de análise de valor agregado da obra, né? A sua construtora, quebrar essa barreira. Eu fiquei maravilhado, eu vou trazer de novo o case Vitacom aqui, porque eu fiquei maravilhado como eles analisam a perspectiva de empreendimento, né? Uma perspectiva completamente tecnológica, analisando obra como um objetivo estratégico da empresa, né? E acho que se a gente, como construtor, né, fazendo essa análise, não começar a incorporar isso nos nossos processos, vai chegar uma mudança e cada vez vai ser uma ruptura mais drástica, né? Como você falou, se você não se adaptar, vai ter o outro que vai fazer a mesma coisa que você vai fazer e ele vai tomar seu espaço. Exatamente. Na verdade, essa frase de que em momento de crise realmente é um momento de oportunidade, às vezes parece meio cansado, mas é muito verdadeiro, sabe? A gente, contando aqui rapidamente, a gente nunca cresceu como a gente cresceu na pandemia, né? Isso foi eu acho que uma visão direta de que as empresas perceberam que, na verdade, elas precisam se diferenciar agora. Outro ponto que eu acho muito importante, não existe startup de pé, startup viva, que não entrega ROI, que não entregue ROI, porque quem é que investe numa coisa nova que tem que mudar o que acontece lá dentro, se não é para ter retorno sobre investimento, né? Então eu trago sempre muito essa visão de que inovação, é bonitinho, nada, é grana. Exato. Né? Resultado. Exato. Se não está fazendo ainda, tem alguém que está fazendo, porque isso gera resultado, enfim. E uma coisa muito legal, que até sobre a Vitacom em si, existem alguns projetos deles na plataforma, através de parceiros, consultores, empresas que executam, mas sim, estamos próximos aí
nesse objetivo de entrega no prazo e com mais eficiência. Mas eu lembrei de uma coisa interessante, que foi essa questão que tu falasse, né? Pô, as pessoas estão acostumadas a trabalhar com isso. Hoje em dia, a usabilidade dos nossos telefones, enfim, a minha avó mexe assim, né? De uma forma muito atrativa. Por que tem que ser tudo tão duro para engenharia? Por que tem que ser pesado essa planilha que eu conecto nessa planilha que junta naquela outra que eu faço? Que é um trabalho maluco, né? A gente tem consultor aqui que levava um dia para replanejar a obra, faz em 8 minutos dentro do sistema. Pô, valoriza aquele cara, aquela pessoa, né? E aí a gente fala até sobre engajamento de time, né? Porque como as construtoras estão olhando também para isso, né? A gente sabe que precisa se redefinir, que precisa ter as pessoas certas, o olhar para as pessoas, o olhar para a cultura, o desenvolvimento ser de todos que estão lá na base. Então, é mais atraente ou não? Por exemplo, esse cara que trocou de consultora e falou, poxa, eu também quero aqui. Eu já tive esse conforto um dia, né? Se desacostumar com o bom é muito difícil. Exatamente. Então, a tecnologia... E até para entregar o mesmo resultado também, né? Assim, eu estava acostumado a ter dados para ter performance, para tomada de decisão. Ele chega lá, eu acho que ele se sente cego no ambiente onde, meu Deus, eu vou ter que retroagir muito para ter o mesmo resultado, né? Perfeito, verdade. É isso. Sem o Waze, né? Como é que a gente Sem sai agora com o trecho? E, na verdade, assim, a gente usa o Waze, mas a gente sabe que as obras são um caos e um longo caminho cheio de obstáculos. Eu acho que pode botar no trânsito de São Paulo para a pandemia. É verdade. Né? É uma análise muito complexa. Então, sim, tô bem de acordo com essa tua visão aí de tendência e tal. E as construtoras deram um passo, essa brincadeira de que o Covid foi o grande responsável pela transformação digital que se faz, né? Eu acho que tem memes aí e tudo mais. Parece brincadeira, mas é muito verdadeiro, assim. É muito verdadeiro. A dificuldade que a gente tinha de se conectar com as empresas. Pensa que às vezes a gente não conseguia fazer reunião remoto porque a pessoa ainda não tinha lá a câmera ou as coisas conectadas, né? Ou não tinha acesso de casa, ou não conseguia a obra, não tinha. Enfim, a necessidade e a digitalização gera, com certeza, também um passo muito rápido, sabe? Porque a gente sabe que o setor da construção é dos que menos se digitaliza, tem toda essa conversa por trás, né? E que a gente sentia na pele, e hoje eu percebo, a gente conversa com consultoras grandes, pequenas, à distância, o negócio, a cabeça já é outra. Exatamente. E, Paulo, eu acho que assim, muito legal isso que você está trazendo aqui, porque quando você fala que vocês nunca cresceram como vocês cresceram no momento desse, e o que aconteceu? Você traz as pessoas para um momento de reclusão, de isolamento, mas que o trabalho precisa ser mantido, talvez até em outra configuração, né, em outro ritmo. Me veio só uma palavra na cabeça: controle, né? E controle é dados. Então, assim, eu acho que acabou você associar o controle a uma pessoa, a um setor. Se esse setor tiver home office, não conseguir visitar a obra, não conseguir levantar as informações, como é que você vai ter esse controle do seu prazo, do seu avanço, monitoramento, entendeu? E aí, isso mostra, e também, para a gente que só bate na construção civil, mostra que, na verdade, não, ela está se potencializando e reagindo. E quando você me traz números como esse, que estão crescendo, as construtoras estão cada vez mais adotando soluções, estão cada vez mais se digitalizando, isso mostra que, de fato, nós somos a força motriz. E aí eu vou puxar a sardinha aqui a todo mundo da área da construção. Poxa, é um setor base para a movimentação da economia, né? Geração de empregos. Então, eu acho que é exatamente através dessas novas soluções que a gente ganha performance para talvez voltar para o mercado, né? Pós-momento como esse, onde a gente vai ter que otimizar gasto em obra, vai ter que otimizar nossa gestão de obra. Mais do que nunca, a metodologia do eliminar desperdício, produção puxada, ela ficou quase uma necessidade num momento como esse, né? A gente precisa entregar resultado, não podemos mais estar gastando com desperdício em obra, com gestão, perdendo prazo, gastando com indireto, que a gente vai ter 2, 3 meses que você perde prazo. Pô, tô no indireto que você está pagando ali, que às vezes não estava previsto no orçamento inicial, vai sair do orçamento da construtora, né? Então, acho que isso traz até como ferramenta para você inovar dentro do processo construtivo. Muito, muito legal. E eu queria só, pegando esse gancho das metodologias,
trazer um pouco escutar um pouco do seu pensamento a respeito do Lean, né? Porque, e outras metodologias de gestão. Porque eu acho que quando você começa a enxergar a aplicação das metodologias, ela começa a se dar de forma mais fluida. Conta como isso é possível através de um processo de planejamento de forma mais visual, estruturada. É legal, legal. Eu gosto muito de falar também que a gente, como o próprio nome diz, né, a gente está falando de planejamento estratégico, né? Para as obras e a correlação com os empreendimentos e tal. Então, a gente foca mais no estratégico e no tático. De qualquer forma, a gente olha para as metodologias Lean e a gente utiliza isso dentro da plataforma, né? Eu vou começar falando sobre as diferenças entre a linha de balanço e o Gantt, né? Na verdade, dentro da Prevision, a gente utiliza a visão de linha de balanço e a possibilidade de eu conseguir lançar um serviço em um local específico. Vamos utilizar aqui o pavimento como uma referência, né? Eu tenho o prédio, no tempo tenho os pavimentos, e esse vai ser o meu lote de repetição e o meu lote de controle também, né? Os meus pacotes de serviços vão ser controlados nesse tipo de visão. E isso vai me trazer um ritmo X que vai tracejar como se fosse uma linha mesmo, né? Então, eu começo a estrutura nesse pavimento, depois eu venho para esse, depois eu venho para esse. Então, ele traz uma visualização em linha. Mas, na verdade, a gente utiliza a rede de PERT CPM para as relações de dependência entre os serviços também. Porque a gente sabe que tem muita empresa que usa a linha para ter uma visão dos fluxos e entender isso num planejamento inicial, mas como as obras mudam muito ao longo do tempo, depois fica uma dureza eu atualizar aquilo e, puxa, perdi de vista o que estava previsto lá no início, né? Mas então, a metodologia, e sendo muito sincera aqui, a linha de balanço como base, ela traz muita eficiência e alinhamento, né, com empresas que implantam metodologias Lean na sua obra. A gente gosta também muito de dizer que ela é uma possibilidade, um facilitador, mas o Lean é muito mais do que isso, né? Eu acho que tem conceitos de estabilidade, de eu conseguir, na verdade, também trazer para a própria visão da empresa isso. Tem muito treinamento, tem muitas pessoas envolvidas, mas é uma plataforma que possibilita por ter essa lógica de planejamento por trás, né? Então, mas ela também foi muito pensada na visibilidade que isso traz. Quando eu tenho uma visão de local no tempo, eu tenho essa otimização dos fluxos, uma visão mais clara de quais que são os ritmos ideais de cada serviço e tudo mais, mas eu também passo a conseguir ver um pavimento no tempo, eu consigo ver um serviço no tempo, como a gente falou com a Mulinha, mas também um período, né? Quando eu faço um corte lá na obra, e que, por exemplo, um mestre de obras, que acontece bastante, isso é muito legal, ele chega no canteiro e ele tem a necessidade de passar o dedo naquele planejamento com a lógica de linha de balanço e percebe o que tem que acontecer em cada pavimento nessa semana, na semana seguinte, como que isso se atualiza e isso gera impacto lá na obra, né? Isso nos traz uma satisfação muito grande, porque o planejamento tem que ser mais eficiente e ele também precisa ser compartilhado e comunicado para que todos consigam efetivamente cumpri-lo, né? Então, a diferença inicial das metodologias, se a gente for pensar lá no Gantt dos serviços no tempo, normalmente eu tenho mais linhas, muitas vezes eu preciso ter a EAP de planejamento igual a do orçamento, e isso também dificulta, eu tenho muita informação para gerenciar, sendo que, na verdade, eu posso otimizar e trazer isso para pacote de serviço, eu posso conectar isso a vários itens do orçamento a uma etapa do planejamento, né? Mas essa visibilidade da repetição dos lotes, dos locais no tempo, eu não consigo ter para simulação, né? Então, ver folga, entender ritmos ideais, entendimento de pacote, tem gente que utiliza o Project, né? Faz uma linha de balanço, gera aquela coisa dureza da vida de engenheiro, mas é um vai e volta muito duro que muitas vezes não me possibilita gerar cenário, né? Então, voltando lá, a otimização do planejamento em si é muito importante, mas eu ter as relações de dependência e poder, por exemplo, mexer na duração de um serviço em um pavimento ou em todos em paralelo, e eu entender o que acontece, né? Aconteceu com um empreiteiro aqui de Itapema.
estava atrasando 2 dias por pavimento da estrutura. Para eles são 2 dias, poxa, 2 dias, a obra tem aqui os seus 24 meses, né? E quando a empresa simulava isso no todo, que derrubava o planejamento lá para frente, ele entendia o impacto que isso gerava, a visibilidade também trazia muita atratividade. Então, a linha de balanço a gente utiliza aí mais com uma visão de longo prazo, né, nas simulações e tudo mais, e a gente chega também num médio prazo, através do vínculo desse cronograma, a visão de restrições. A gente tem uma visualização como se fosse realmente uma visualização em quadro Kanban, eu tenho lá os momentos, né, e todos os cards de restrição. Vamos supor que eu inicio a alvenaria daqui a 60 dias. Com 30 dias de antecedência, eu preciso de um projeto, eu preciso de uma cotação, eu preciso de algum tipo de conferência, eu consigo fazer um link dessa necessidade a uma área específica da empresa. Vamos supor que eu tenho lá um tag de suprimentos a uma pessoa, e essa pessoa vai receber um disparo de alerta para conseguir eliminar, remover essa restrição da frente, para proteger a produção, né? Muito Então, legal. isso tem gerado uma aderência, uma conexão com outras áreas de uma forma muito legal. O uso da plataforma subiu assim 30%, 40% logo depois que a gente lançou essa funcionalidade, porque o objetivo é trazer eficiência, ter o melhor planejamento, sim, mas lembrando, um planejamento que é cumprido, um planejamento que é conhecido por todos, né? Que não fica na mão daquela pessoa, como tu Que falaste. gere uma programação de serviço que você execute, né? Ó, bom, você vai fazer isso, e é isso aqui, vai por esse caminho. Geração de cenário, acho que você falou o ponto-chave. Muito legal. Exatamente. E aí, pensando no curto prazo, a gente faz também uma exportação lá semanal do tudo que estava previsto na semana que passou, que tem para a próxima. E aí o engenheiro, ou enfim, os responsáveis pela obra exploram isso de uma maneira um pouco mais explodida para conseguir efetivamente cumprir. E isso retroalimenta com uma medição via aplicativo lá, que eu tenho previsto e realizado. E aí, para essa visão centralizada do status do futuro das obras, possibilitando sim a verdadeira entrega de valor e principal feedback, que é a geração de cenários. Quero Legal. conhecer onde estou e quero escolher para onde vou, né? Para onde vou? Isso aí é uma liberdade gigantesca. E assim, para a construção civil, meu Deus, isso é uma quebra de paradigma gigantesca. Paulo, deixa eu entender mais no sentido de vocês têm um foco de tamanho de construtora que adota essa solução, ou vocês hoje estão trabalhando do pequeno, um empreendimento, até o grande, assim, diversos empreendimentos em paralelo? Legal. O nosso filtro principal é maturidade de gestão. Não possibilita a empresa que não fazia planejamento a passar a fazer, e sim otimizar as empresas que já fazem planejamento e já percebem esse valor, né? Até porque a Exatamente. plataforma é muito construída com quem utiliza, né? A gente já resolveu o problema da Paula há muito tempo. Agora eu quero resolver os problemas dos clientes que estão na base, né? Então, o filtro principal é esse. Um filtro de entrada, por exemplo, é a empresa sempre fazer orçamento, é a empresa ter um ERP, né? Ela ter um sistema integrado de gestão, que ela controla lá muito mais o financeiro, o que é gasto, nota e tudo mais. E o que é na Prevision, ela controla os prazos e conecta e leva as informações diretamente para lá. A gente tem um filtro também de número de obras, pelo menos 3 obras em paralelo em andamento, porque acaba que também já é um filtro que aproxima, né, para essa visão de maturidade, mas a gente com certeza entrega mais valor para empresas maiores, né? Eu acho que eu consegui ter uma obra gerenciada, eu tenho um arquivo, tá, mas eu tenho uma obra, eu vou até a obra, volto, enfim, eu tenho 3 obras, tá? É um pouquinho mais difícil, mas elas estão na mão. Agora, quando eu tenho 10, né? Que eu tenho rotatividade de engenheiros, que uma é aqui e outra é lá, que eu tenho obras grandes. Então, a consolidação disso, né, a centralização e até a padronização de processo, que é uma coisa que às vezes a gente, mas como é que vocês fazem? Usa linha de balanço? Depende. Tem um engenheiro X que faz, tem o outro que não, tem um que tem um planejamento do Project, tem um outro que usa, enfim, né? Então, isso faz com que a empresa passe a ter mais previsibilidade, querendo ou não, ela tem mais investimento no tempo, e isso precisa ser melhor gerenciado. Sobre tipos de obras, a gente
atende bastante obra predial, né, residencial, comercial, a gente atende loteamento e a gente tem atendido cada vez mais obras de corporativas também, né? Então, a obra, como tu falasse, obras mais rápidas, que o prazo Que tem um legal. valor muito grande, né? Ah, Bom esses dias saber. eu tive até com uma empresa que faz galpões. Pô, mas galpão fisicamente dá a sensação de que não necessariamente eu tenho os lotes de repetição, mas eu tenho, né? E é justamente nesse tipo de obra que a gente consegue mostrar como essa visão é ainda mais eficiente, né? Um galpão que custa, tem de aluguel 100 mil reais por mês, quanto custa um dia da obra, né? Então, a gente não faz muito sentido para obras industriais, obras que precisam ter um nível de planejamento muito primavera, talvez, sabe? Hora, Sim. efetivo, Uhum. turno. Não é esse o nosso foco. Agora, o que tem padrão de repetição fisicamente falando é muito aderente. Obras de Minha Casa Minha Vida, a gente atende muitas, um percentual muito grande dos nossos clientes, porque são obras que precisam de eficiência, são obras que precisam de controle à distância, são obras que nem sempre o engenheiro lá da ponta tem um super conhecimento das maiores plataformas e ele precisa gerenciar, porque isso Preciso. gera um impacto. Mas acho que eu consegui trazer o norte, né, do principal Perfeito, foco. muito legal, muito legal, muito legal. E quis falar justamente para assim, se alguém tiver, quem está nos assistindo, pô, fiquei interessado em adotar essa solução, entrar em contato, porque realmente é de fato muito legal, uma solução muito inovadora, né? Inovadora, eu particularmente no universo da engenharia, primeira vez, né? Assim, que essa solução dessa forma não conhecia e achei muito legal. E assim, quando a gente tá, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Então, Paula, poxa, fantástico demais. Quero agradecer demais, assim, esse papo esclareceu muitos pontos muito legais, interessantes. E quero que você deixe um recado final aí para a turma nesse período, né? Essa volta, o que, que vai ser exigido do engenheiro nesse momento de retomada pós-pandemia e pós O que eu vejo, assim, eu estou também, Gabriel, assim, além da Previsão, eu estou como diretora da vertical de Construtex aqui da ACAT, né? Que legal! Representando 26 empresas de tecnologia que resolvem problemas do mercado da construção, sejam PropTechs ou Construtex. Então, eu interajo, está muito conectado ao meu propósito de realmente transformar o setor, né? Então, próxima disso, e falando também dos números, né, do crescimento da previsão nesse momento de pandemia, eu mais do que nunca acredito no desenvolvimento desse setor. Eu naturalmente sou positiva, eu gosto de falar de coisa boa e de evolução, não falar do que falta, e sim do que está sendo aprimorado. Mas eu vejo que o cenário nunca esteve tão positivo para a evolução. Empresas que não tinham portas abertas estão entendendo o quão importante é se renovar, é entender como que a sua estrutura vai se adequar a essa nova forma de vida, como que as empresas vão se redefinir e como vão se diferenciar. Eu acho que o nosso mercado é muito cíclico e isso muitas vezes faz com que as empresas se acomodem, né? Eu sempre fiz assim, é assim, eu já estou consolidado, mas a inovação, a tecnologia, as novas formas de fazer, modelo de negócio, modelo de construir mesmo, abre portas para outras empresas. Então, o nível de concorrência, a gente vê construtora, a gente tem cliente que tem construtora super nova, fazendo 10 obras em andamento, porque criou uma estrutura que é aderente a isso, porque é eficiente e diante disso se diferencia, né? Então, o meu recado é o seguinte: não está. Primeiro, inovação é retorno sobre investimento, é ROI. Inovação não é brincadeira, não é área de brinca de piscina de bolinha. A gente está aqui todo dia Exato. trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite. E é para esse propósito de mudança, de transformação e resultado. A inovação, a gente tem que tirar o medo da frente, né? Tudo que é novo e tal, às vezes tira um pouco da zona de conforto, mas a velocidade da evolução é uma coisa muito grande. Eu vejo, a gente tem um time aqui de 20 e poucas pessoas e tal, bastante gente, às vezes até 9. Eu vejo, gente, eu tenho que estar conectada a isso, porque a transformação do mundo, independente do mercado da construção, é uma coisa que não tem mais volta, né? Então, como que no nosso mercado a gente
aplica isso de uma boa forma e num mercado que os investimentos, as margens, os desperdícios são tão grandes, eu não posso mais deixar de me desenvolver, eu não posso mais fazer da mesma forma. O dinheiro no tempo nunca foi tão importante, né? O investimento, a eficiência. Então, assim, engenheiros, empreendedores, isso aqui não é mais brincadeira, isso é realidade, né? Então, atualizem-se, vão atrás, tragam, sugiram para suas empresas, não tem que ninguém ficar sentado reclamando que está faltando. Traz, desenvolve, com isso tu te aprimoras, tu ajudas uma empresa e ajuda nosso mercado e nosso país. Falei Sensacional. bastante. Perfeito, mas com um recado desse aí, fechou com chave de diamante, não digo nem de ouro. Paula, muito obrigado pelo seu tempo, apaixonado pelas soluções que vocês estão entregando para o mercado. Eu desejo mais sucesso, né? Mais sucesso ainda, que vocês tenham, aumentem muito para atender toda essa demanda que está vindo aí nesse momento e vamos mantendo e manter sempre as portas da casa aqui abertas para esse conteúdo de qualidade e soluções inovadoras, Construtex, é nosso DNA também. Então, vamos em frente nesse propósito aí de ajudar e evoluir a engenharia através da performance. Da mesma forma, só vou fazer um convite para seguirem a Prevision. O pessoal aí do Por marketing favor. deve estar de olho. Seguir a Prevision aqui no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. A gente tem um canal com bastante conteúdo, Que legal. bastante, tem um blog. Faz parte do nosso propósito ajudar o setor, então a gente tem bastante conteúdo aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Obrigado. Legal. Obrigada, Então, Gabriel. aproveitando esse cenário também, todo mundo vai seguir a Prevision. E hoje a gente anunciou que a gente vai fazer uma masterclass, né, sobre gestão de obras no dia 30 de julho, às 21 horas. Então, você que quer entender mais sobre ferramentas de planejamento, saber tudo isso que a Paula está falando, na essência, através de prazo, custo, qualidade e segurança, 30 de julho é uma masterclass online gratuita para quem quiser se desenvolver aí. O link está na bio, é só se inscrever. Beleza? Um Paula, abraço. brigadão. Conte conosco. Outro. A mesma Até coisa, mais. recíproca. Tchau, Tchau, tchau. tchau.